Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Qual o lugar da matemática na vida das pessoas? Tudo bem que muita gente pode até ter calafrios quando ouve expressões como equações, teorema de Pitágoras, funções de primeiro e segundo graus, mas a verdade é que a matemática está presente na vida das pessoas o tempo todo. Quando lidamos com o nosso dinheiro, na receita de um bolo, quando a gente joga um videogame. Aliás, muito mais do que isso. A matemática guarda uma relação íntima com a filosofia. E será que existe uma chave para ensinar matemática por meio da filosofia? É para discutir os mistérios da matemática e como fazer dessa disciplina uma disciplina mais compreensível para as pessoas em geral, que o Bahia da Gente recebe o professor de matemática e de filosofia, também consultor de empresas, coach e escritor, Bruno Vilar. Muito obrigado, Bruno. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você hoje. Como é que a gente pode explicar essa relação de matemática com filosofia? Olha, primeiro a gente tem que voltar no passado. E aí é o seguinte, matemática ela é uma matéria humana. Só que a grande concepção hoje que dá é de exata, mas na verdade ela é uma matéria humana. Por quê? Números são símbolos, é uma abstração. Então nós utilizamos para representar pensamentos e ideias. Então a matemática começou com esse processo de contagem. Você utilizava a contagem através de números, de símbolos. Tinha uma ligação muito grande com a filosofia, porque a filosofia começa esse ensino matemático. Para você ter uma ideia, o primeiro grupo de estudo ali, o quatrium, era as chamadas ciências matemáticas, que era a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Então, esse era o conhecimento básico. Tudo num contexto só. Tudo num contexto só. Aí depois você tinha um outro grupo, o trivium, que aí você já estudava lógica, retórica, e aí você ampliava esse conhecimento. Mas você começava o conhecimento com a matemática. Ou seja, a gente pode encarar a matemática como sendo ensinada junto com a própria filosofia. Sim. Originalmente, sim. E era, na verdade, a construção do conhecimento humano. Pra você ter ideia, na Idade Medieval, o triângulo isósceles era chamado de ponte dos asnos. Por quê? Dos asnos? Asnos. Porque ali era o seu perfil de inteligência era medido ali. Se você conseguisse passar por aquele conhecimento, você tinha um certo grau de inteligência. Então, na Idade Média, era chamado de ponte dos asnos por esse motivo. Agora, por que hoje a gente, pelo menos aparentemente, nessa matemática que a gente aprende na escola normal, no ensino fundamental, no ensino médio, não tem nada a ver com filosofia? Ou continua tendo? Olha só, hoje, na verdade, a matemática, tem um movimento que começou ali mais ou menos no ano 2000, 2001, começou a ganhar uma certa força, que é chamada educação matemática, que é trazer a matemática para o dia a dia. Utilizar a matemática no seu cotidiano. Ou seja, eu não ensino equação matemática por ensinar. Eu crio problemas do cotidiano e jogo a matemática nesse problema do cotidiano. Ou seja, eu trago a matemática para o seu dia a dia. Porque qual era a grande reclamação na escola, acredito que foi a sua, quando aprendeu um produto notável? Isso eu vou aplicar onde na minha vida? Exatamente. Que aplicação tenho isso na minha vida prática, né? Então, aquilo que não me interessa, eu descarto. De fato, tem muito tempo que eu não estudo matemática. Hoje está já com essa pegada mais, digamos, envolvendo a matemática com a nossa realidade, com situações reais? Sim, processo lúdico. Hoje as escolas utilizam muito esse perfil de utilizar. Eu vejo até, por exemplo, eu tenho um primo que na quarta série, hoje na verdade seria o quinto ano, já trabalhando equação de maneira superficial, mas já desenvolvendo o pensamento algébrico. Porque você pode ensinar matemática se a pessoa perceber ali, trabalhando as situações, desenvolvendo esse pensamento. É claro que quando eu falo matemática com filosofia, eu não falo a filosofia no sentido amplo, mas um ramo lógico da filosofia. E até um pouco da parte de conceitos filosóficos também ajudam bastante a gente entender certas coisas. Quando você faz esse tripé matemática, puxa um pouco de lógica e a filosofia no nosso dia a dia. Mas tem lógica, por exemplo, a gente lançar o seguinte raciocínio. Por exemplo, a maçã que cai da árvore. Aquela história, não é? Que teria inspirado Isaac Newton para desenvolver a lei da gravidade. Certo. Como a maçã cai,
seria uma questão matemática. Agora, por que a maçã cai já entra no campo da filosofia ou estou viajando aqui? Não, tá ótima a ideia. Na verdade, o como caiu, né, que seria, na verdade, a nossa pergunta base. Porque quando a gente pergunta o porquê, a gente vai procurar razões. E aí a matemática seria a comprovação disso. Como é que eu comprovo que esse meu pensamento está correto? É através de uma fórmula. Porque o que é uma fórmula matemática? É apenas uma sistematização de uma ideia. É quando eu tenho uma ideia para resolver um problema e eu quero simplificar essa resolução do problema, eu crio a fórmula. Então, quando eu uso a fórmula de Bhaskara, por exemplo, meus alunos, eu ensino a equação de segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara, num método mais facilitado. Então, é possível você desenvolver. Mas qual foi o grande... Mas por quê? Porque pela fórmula de Bhaskara você acha que dificultaria o entendimento? Não, é um caminho. Mas o que eu quero mostrar com eles? Eu quero mostrar para eles que eles podem desenvolver por um outro caminho. Por exemplo, eu como aluno, eu tinha muita dificuldade porque quando eu pensava uma outra solução e chegava a resposta, o professor dizia que estava errado. Não porque o meu pensamento estava errado, mas porque eu não copiei o pensamento dele. Então, eu acho que o grande problema da matemática é isso. Quer dizer, você vai filtrando essa criatividade da pessoa. A matemática permite isso. Eu tenho uma capacidade de observar dados, de perceber informações, hoje, muito interessante. Você é autor de vários livros, não é? Sim. Sobre matemática. Sim. Você, de certa forma, tem a preocupação com seus livros, com o seu ensinamento em sala de aula, de facilitar a vida de quem está aprendendo matemática? E como é que você faz isso? Sim, eu sempre brinco assim, que quando a gente vai dar aula, você tem que escolher qual o público que você quer dar aula. E eu escolhi aquele público que não sabe. Então, eu me lembro que quando eu tive a minha primeira reunião com o meu editor para apresentar o meu primeiro livro, e ele brincou comigo, ele falou assim, Bruno, lembre-se de uma coisa, o seu livro vai ser vendido em todo o Brasil, vai ter um cara de Manaus, palavras dele, que nunca vai ter contato com você, naquela época a internet não estava tão ampla assim, nunca vai ter contato com você, nunca vai te conhecer, e ele precisa ler um livro que ele tem dificuldade em entender sozinho. E eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Então, quando eu fiz o meu primeiro livro, foi o que eu fiz. Pedi a minha mãe para ler o livro. Para ver se ela entendia. Se ela disse assim, entendeu, eu falei, pronto, tá ótimo. Maravilha. Eu fico curioso em saber o que os matemáticos estudam hoje em dia. Mas vamos deixar para o próximo bloco, já. Bahia da Gente de volta. Bruno Vilar conversando conosco. É um instante só. Bahia da Gente já de volta, nosso convidado Bruno Vilar, professor de matemática e de filosofia, também consultor de empresas, coach, escritor. Você falou, Bruno, que a filosofia na matemática é uma ferramenta muito importante para a construção do conhecimento científico, não é verdade? O que o matemático estuda? Olha, o leque é muito grande. Você pode, na verdade, observar padrões, desenvolver um processo estatístico depois. Hoje, as empresas, por exemplo, com marketing, querendo entender melhor o seu cliente. Então, ela, poxa, quanto mais fórmulas eu desenvolver para conhecer que determinado produto significa que ele é um potencial comprador para um outro produto, por exemplo, grandes empresas americanas hoje fazem muito isso. Tivemos problemas no Brasil com isso. Quando algumas empresas americanas vieram com sua estratégia de marketing, o que ele fazia? Ele pegava um determinado produto, por exemplo, meu livro, que na editora nacional dava 30% de desconto, eles colocavam a 50% de desconto. E aí, sim, mas aí às vezes ele não tinha lucro, às vezes até prejuízo nessa venda. Mas o que ele fazia? Era um potencial cadastro para quando lançasse um celular de alta geração, com um preço mais alto, aquele ser um potencial comprador. Então, quer dizer, desenvolvi o chamado, eu perco aqui um pouco, mas eu ganho um cadastro de um potencial comprador de um produto com um preço mais elevado. Então, eu posso fazer essa fórmula matemática aplicando no marketing, por exemplo. Ou no processo de desenvolvimento da minha empresa, das finanças também. Então, a matemática tem um leque muito grande. Ou desenvolver a física, não preciso da matemática para comprovar a física. Hoje a gente tem essa discussão da física quântica, por exemplo, que o grande problema é demonstrar matematicamente algumas teorias da física quântica. Recentemente, agora com as eleições, agora em 2018, o que a gente mais viu foram pesquisas, né? Pesquisas estatísticas e tal. É uma grande aplicação da matemática essa também, não é? Sim. E a pesquisa estatística ela tem uma coisa muito interessante, né?
ela tem uma diferença importante que quando você faz uma pesquisa que geralmente é amostral, você só tem uma noção do público. Você, às vezes, a gente tem muito aquela cultura assim, não vou votar no meu candidato para não, entre aspas, perder o meu voto. Mas ali é um perfil muito pequeno e, às vezes, a gente vê as surpresas, né? Fulano, que estava em terceiro lugar, daqui a pouco ficou em primeiro, ou quem estava em primeiro não conseguiu ser eleito, porque, às vezes, a gente tem como observar isso de só observações. É só uma base, mas não é uma noção geral. É por isso que o censo só acontece de 10 em 10 anos. É quando a gente faz uma pesquisa, aí eu tenho parâmetros realmente fundamentados para realizar um processo de pesquisa e até de planejamento estratégico do nosso país. E uma pesquisa estatística, por exemplo, ela se baseia em critérios científicos, não é isso? Sim. Por exemplo, essa amostra que você define como o teu objeto de pesquisa, ela, em tese, tem que representar o universo que está sendo pesquisado. Sim. E, para isso, você utiliza critérios científicos para definir aquela amostra. Não é verdade? Sim. Hoje eu observo, o parâmetro utilizado hoje nas pesquisas são interessantes, porque hoje não só divulga as pesquisas em si, a pontuação do candidato, mas falam do grupo religioso, do grupo econômico que ele faz parte, ou seja, quando eu vou pensar na população, eu vou criar a chamada amostra, que é um subconjunto, uma parcela, e dessa pequena parcela eu começo a pensar em subgrupos. E a pesquisa estatística hoje está bem interessante, porque ela não se preocupa só com fornecer uma visão geral, mas ela fornece o quê? Dados econômicos, dados religiosos, dados intelectuais de região também, para facilitar, ou seja, quando eu falo intelectuais, estou dizendo nível superior, nível médio, para você ter um perfil de cada eleitor. Então, isso é muito interessante hoje, essa visão macro hoje que um candidato pode ter acesso. Por que as pessoas ainda têm tanta fobia em relação à matemática, Bruno? Olha, eu sempre brinco porque, assim, eu sempre digo que é sempre uma questão de início. Como assim início? Porque se eu peço a você, Jefferson, produza uma redação, você faz uma reflexão e você consegue, sem colocar no papel, já ter a sua ideia central. Você vai desenvolver causa, consequência, escolher um determinado parâmetro e você já tem sua redação semi-pronta. Quando você fizer o rascunho, você vai fazer aqueles ajustes ou fazer uma melhora do seu pensamento. E isso acontece na matemática. Quando eu pego um problema, o que eu percebo com os alunos? Eles não querem colocar as primeiras informações no papel. Eles querem resolver todo o problema na cabeça. Poxa, eu fiz a leitura, não sei o que é. Qual é a resposta? A resposta eu também não sei. Porque primeiro eu vou pegar os dados, por exemplo, se eu sei que uma situação repetitiva de 3 em 3, 4 em 4 é um MMC. Então, primeiro eu coloco esses valores, descubro o assunto, depois vou calcular. E a matemática tem uma coisa importantíssima. Ela me obriga a ser focado. Porque se eu esquecer um sinal, perco a questão. Perde a questão. Tudo bem, você falou que hoje já existe uma preocupação mais cuidadosa no ensino da matemática, não é? De associar a matemática com situações mais reais, mais cotidianas do nosso dia a dia. Agora, ainda existe digamos, um modelo meio antigo de ensino da matemática, porque pesquisas que são realizadas periodicamente mostram que, por exemplo, no Brasil, o nível de conhecimento da matemática ainda é muito pífio, não é? Ainda é muito pequeno. As pessoas podem até, a maioria delas, pode até ter condições de fazer, somar, multiplicar, dividir e tal, mas um raciocínio mais complexo, mais profundo, deixa a desejar. Isso você acha que é reflexo ainda de um ensino, digamos, equivocado da matemática no ensino normal? Sim, a matemática, na verdade, ela foi ensinada, e eu gosto muito de pegar livros antigos, como um processo mais de cálculo. Por exemplo, resolve a equação de segundo grau, toma aqui 50 equações, resolva e ponto pronto. Final. Então você cria um pensamento mecânico. Eu não sei o porquê eu estou fazendo isso, eu sei que é assim. O que acontece com a matemática em si, e eu vou até um pouco mais longe do seu discurso, tem pessoas que não sabem multiplicar. Pessoas têm dificuldade com as 4 operações. Né? Então, eu sempre digo assim, matemática são 2 coisas. Primeiro é o trabalho braçal, que eu não consigo ajudar tanto. São as contas, que você precisa desenvolver. E aí é a prática. E aí é um processo mecânico. Um processo mecânico que eu preciso desenvolver. É um músculo, entre aspas, que eu preciso desenvolver. Depois, aí eu posso ajudar você a reconhecer o problema. Porque os professores não ensinam qual é a aplicabilidade. Por exemplo, quando você compra um pão na padaria, você está fazendo uma função ali.
Quando você pega um transporte que você vai pagar pela distância percorrida, é uma função. Então, quando eu mostro que a matemática está no seu dia a dia ali, ela ganha uma outra visão. Eu acho que falta despertar essa importância da matemática. Por exemplo, uma das coisas que eu bato muito numa tecla é falta o ensino de matemática financeira nas escolas. De noção econômica, as pessoas não têm. O brasileiro, às vezes, ele se preocupa em pagar a parcela. Às vezes, ele nem calcula quanto ele está pagando de juros ali. Por falta de, se eu posso pagar a parcela. Por exemplo, a gente pensa sempre mensalmente. Eu ganho mensalmente tanto. O americano não. Pensa anualmente. Anualmente. Porque ele pensa como um projeto de vida. Legal. Um outro aspecto da matemática que eu não sei se tem a ver com filosofia, sinceramente, mas acho que é tão fascinante quanto é a numerologia, não é? A importância dos números na nossa vida, enfim, vida pessoal e profissional. Queria que você falasse um pouco mais também sobre isso, mas vai ficar para o próximo bloco já já. Bahia da Gente de volta com Bruno Vilar. É um instante só. Já estamos de volta, Bahia da Gente, recebendo Bruno Vilar. Bruno, você já falou dessa relação íntima que existe da matemática com a filosofia e a numerologia. Que poder é esse que os números têm sobre a vida da gente? Como é que a gente explica esse poder todo? Então, os números têm essa questão dos místicos. A matemática sempre teve esses místicos. Matemático, Pitágoras, um dos grandes místicos, aí vamos dizer assim, que o pessoal conhece. Então, na verdade, a numerologia é o seguinte: através do seu nome, sua data de nascimento, o horário do seu nascimento, eu consigo saber a energia que verbera seu nome. É como diria Platão, a matemática é a linguagem divina nesse sentido ali, né? Mas, deixa eu te interromper logo. Energia com base em quê? Os números têm a sua própria energia também, é isso? Isso, acreditas que sim, tem sua própria energia. Então, 1 é a criação, né? O 2 é o desenvolvimento, 3 a comunicação, 8 é um número muito importante, que é o número da justiça, um número ligado à fartura. E ele deitadinho é o infinito, né? Sim. Então, tem muito essa concepção. Por exemplo, a gente não tem essa cultura ainda muito no Ocidente, a numerologia ainda está crescendo ainda, mas tem a numerologia empresarial, você vai abrir uma empresa, ver se o meu negócio está adepto à numerologia, né? Para facilitar as coisas, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, com base em quê que eu chego a essa percepção de que o número 1 é criação, se bem que tem toda uma lógica, né? O número 1 é o primeiro número, que determinado número tem outro significado. É com base em quê que a gente chega a esses significados? É isso. Eu vou falar do sentido mais filosófico da situação. Então, quando a gente fala em teoria, é o seu olhar para dentro. Não de Deus, não confunde com Deus, mas a teoria, o sentido de olhar para dentro. Então, esses místicos que a matemática sempre teve e vários outros, e eu acredito também muito nisso, que a numerologia ela tem um papel importante na nossa vida. Então, por exemplo, eu nasci no dia 1º de março. Então, a minha numerologia diz que primeiro eu tenho a capacidade de liderança. E, poxa, engraçado, e as minhas profissões são profissões de liderança. O meu perfil é um perfil de liderança. Eu nasci em março, 3, que é um perfil de comunicação. Poxa, minha profissão é de comunicação. Professor, comunicador, escritor. Então, assim, eu começo a perceber que tem uma noção. Porque, assim, hoje a gente trabalha numerologia, tem um grupo também que trabalha a astrologia também. Por exemplo, no Oriente, antigamente, quando eu falo antigamente, há séculos atrás, qual era o primeiro presente que a criança recebia? O mapa astral. Era o primeiro presente. O mapa astral dela, não é isso? Para os pais saberem como educar ela. Isso quando? Isso na época de Buda, ou seja, 5 séculos antes de Cristo já existia essa cultura. E aí, um dos casos engraçados é que o Siddhartha Gautama Buda foi um dos mapas mais estranhos da história, porque foi o único mapa que deu 2 caminhos. Siddhartha, que é o Buda original, né? Que deu 2 caminhos, que ele poderia ser um grande rei ou poderia ser um grande mendigo, que a escolha era dele. E aí, por isso que o pai evita que ele conheça o sofrimento para desenvolver o lado do grande rei. Só que no final ele acaba sendo o grande mendigo da história, no sentido cultural. Então, esse mapa astral ou a numerologia permite essa situação, vamos dizer assim, mais mística, mais holística, que hoje está ganhando uma força muito grande, né? Pensar o mundo de uma forma holística. Mas, por exemplo, quando você faz um mapa astral,
e chega às suas características e tal, isso significa que você está fadado também a ter aquelas características para o resto da vida? Ou seja, se você não está satisfeito com aquele mapa astral, você não tem como modificá-lo? Não. O mapa astral é como se fosse, vamos dizer assim, um parâmetro para como você vai sair. E claro que eu tenho características positivas e negativas, e o nosso objetivo, sempre, aí eu vou citar Aristóteles, é o equilíbrio. Então, na hora que eu conheço que eu tenho um potencial para ser egoísta ou para ser vingativo, que está no meu mapa, eu vou desenvolver uma qualidade positiva nisso. Então, eu acho que o mapa astral não como um perfil de eu sou assim, vou morrer assim, entre aspas, Gabriela, né? Mas como uma ferramenta que te orienta... De autoconhecimento. De autoconhecimento e que te orienta para o seu desenvolvimento, a partir do autoconhecimento, obviamente. Eu até brinco, né? Eu sou pisciano, com sol e lua em peixe, ou seja, meu lado sentimental é muito pisciano. Aí é engraçado, poxa, meu signo é peixe, ou seja, ligado aos sentimentos. Eu faço meu teste com a ti, o que é que deu? Sentimentos. E aí você começa a ver que quando eu faço testes psicológicos, tem uma certa semelhança com esse processo. Eu acho isso interessantíssimo. Então, poxa, quando você começa a pesquisar, e a matemática, a estatística vai dizer, ajuda bastante no se autoconhecimento. Porque hoje a gente vive um processo de depressão muito grande. Porque a gente vive hoje uma ansiedade. Porque o depressivo é aquela pessoa que está presa ao passado. O ansioso está preso ao futuro. E a gente está sempre querendo saber e sem se conhecer. E eu acho que a astrologia, a numerologia, permite esse autoconhecimento muito importante. Pois é, você falou aí do mapa astral, que tem a ver com a astrologia, mas a numerologia não necessariamente com os astros. Não trabalha com os astros. Ou seja, você pode fazer um perfil da pessoa com base na numerologia, sim, levando em conta o nome, sim, também data de nascimento, sim, alguns... quais são os parâmetros assim principais? O nome, né, soltei o nome de nascimento, vamos dizer assim, a data de nascimento, e ali você faz o seu número da alma, o seu propósito de vida, qual é a sua missão. Por exemplo, existe uma teoria do triângulo divino, que é pegar o teorema de Pitágoras, e ele dividiu a nossa numerologia em 3 fases, criança, adulta e velhice. E ele mede a energia de cada uma fase daquela. É como se fosse assim, olha, Jefferson, você vai passar por uma crise, o seu mapa está mostrando aqui que vai ter uma crise, mas aí você tem um livre-arbítrio. Eu posso pegar essa crise e fazer dessa crise a melhor coisa da minha vida ou fazer isso para me entristecer. Mistérios atrás de mistérios. E a matemática é um grande mistério. Não tenha dúvida, mas é fascinante ao mesmo tempo, né? Sim, eu adoro por isso. É fascinante. Bruno, muito obrigado. Sucesso para você, que continue fazendo da matemática algo menos complicado, que acho que as pessoas em geral vão agradecer. Você tem quantos livros? São 10 livros já. 10 livros. E tem um já engatilhado aí? Tem. Sempre tem alguma coisinha engatilhada. Sempre algum engatilhado, né? Sim, tem. E você aborda temas variados, mas basicamente... Eu tenho um livro, hoje eu escrevo na matemática básica, eu tenho um livro, raciocínio lógico, eu tenho um livro também, e tenho participação em filosofia do direito também, numa coletâneazinha, então eu estou sempre ali brincando com a matemática, com a lógica, com a filosofia. Aliás, você é especialista em direito público também, não é isso? Isso. Ou seja, atua em diversas áreas, colocando em prática que a matemática te permite várias áreas de atuação. Na verdade, eu sempre digo que eu acho que minha especialidade hoje maior é a lógica em si, né? Eu acho que eu cresci profissionalmente com a lógica e tento ver a lógica através de tudo, através da numerologia, através de qualquer outra coisa. Eu acho muito legal esse pensamento lógico, que eu tento ajudar a desenvolver cada vez mais e trazer essa lógica também para o dia a dia, que é muito importante. Bruno Vilar, professor de matemática, de filosofia, consultor de empresas, coach, escritor. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para você. Obrigado. Muito obrigado a você também, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, então. Tchau, tchau.